Fala amigos do canal ETEC, beleza? Hoje vamos aqui para mais um vídeo e vamos falar aqui da minha experiência de uso de 6 meses do Kindle Paperwhite. Vou falar aqui os pontos positivos e negativos que eu encontrei durante o meu uso para as mais diversas atividades. Vamos lá? Fala galera, vamos aqui comentar aqui um pouco sobre a minha experiência de uso nesses 6 meses, pouco mais de 6 meses, usando aqui o Kindle Paperwhite. Vamos falar logo da bateria, né? Então a bateria realmente uma bateria boa, que demora para descarregar. Se você ficar lendo todos os dias, ininterruptamente, 1 hora por dia, e você deixar o Wi-Fi desligado, você vai recarregar apenas lá para o final do mês. Não tenha dúvida disso. Eu uso apenas para fazer a sincronização, né, de novos e-books na minha conta. Então, realmente é uma bateria excelente. Outra coisa que podemos falar é sobre a pegada dele, que é bom de você segurar ele. Nesses 6 meses assim, eu não tive nenhum desconforto segurando ele. Vejam que ele cabe aqui na minha mão tranquilamente, e olha que ele está com essa capinha. Então é muito legal você segurar e ficar lendo ele durante muito tempo. Isso aí não vai te incomodar o peso dele, até porque ele tem pouco mais de 182 gramas e 8,1 milímetros de espessura. Então não é algo que vá incomodar tanto. Eu coloquei essa capinha, mas ele tem aqui como se fosse um emborrachamento aqui atrás, né? A capa dele é como se fosse emborrachada por aqui. Eu coloquei mais por questão de mobilidade, que às vezes eu coloco ele dentro da mochila com vários produtos e às vezes acaba arranhando. Mas são arranhos que você não consegue assim perceber com tanta facilidade, é mais marca de dedos. Ó. Vejam que ele fica digital com muita facilidade. Então eu acabei colocando essa capinha, coloquei também aqui uma película. A película não ficou tão bem aplicada porque eu não tenho experiência de colocar uma película desse tamanho, nunca coloquei. Então ficaram algumas bolhazinhas aqui pela lateral, mas eu já encomendei outra película para fazer essa aplicação. Outra coisa é que eu já falei no vídeo anterior, né, que ele tem 5 LEDs de iluminação e você dificilmente vai precisar utilizar o brilho no máximo. Isso porque aqui é muito legal aqui a tela dele e você não vai ter tanta dificuldade assim para a leitura, a menos que você tenha um problema sério aqui para sua visão, né? Não sei se vai dar para ver aí no brilho no máximo, 24. Veja que ele fica muito claro e difícil de ler. Eu sempre deixo no máximo aqui no 15. Mas o geral é que eu faço a leitura em 12 a 13, que já é muito interessante. Só se você for em um lugar mais claro, que tenha dificuldade de aparecer aqui a tela com essa definição. Então você pode aumentar o brilho para ver melhor, sendo que essa tela não vai ter a mesma dificuldade que você tem quando olha para a tela de um celular na luz do dia. Então, outra coisa aqui que a gente pode falar é que a busca aqui na Wikipédia, os termos, os vocabulários aqui, eles ficaram melhores. Não sei se vocês já utilizaram o Kindle, mas atualmente ele está em uma nova versão que foi atualizada agora em abril e melhorou sim a busca aqui de palavras. Então achei muito legal mesmo. Achei que melhorou bastante. Vamos aqui na atualização. Vou aqui também mostrar para vocês, antes de falar sobre isso aqui, que você pode gerenciar aqui o espaço dele de forma bem prática, né? Que você vê
aqui todos os seus arquivos. Então você pode remover aqui todos por mês que não usa. Você pode ir aqui em remoção manual e ver quais são os documentos que você vai remover. Então veja que são kbytes, pouco mesmo, ó. Veja aqui, ó, esse livro aqui de Nietzsche, cadê aqui, ó, Humano Demasiado Humano, apenas 700 kbytes. Você a Divina Comédia de Dante, que é um livro gigantesco, são 3 volumes, normalmente em formato de papel, e aqui ocupa apenas 7 megabytes. Outros livros mais extensos, como esses de direito constitucional, tem 4 megabytes. Então são espaços irrelevantes para uma memória de 5 GB, mais de 5 GB disponível, né? Ele tem 8 GB, mas o sistema ocupa uma parte considerável de memória. Essa tela aqui, essa outra opção, na verdade, do USB Sync é para você sincronizar seu Kindle com outros dispositivos, caso você leia no celular ou no tablet ou computador. Então aqui você pode reiniciar o Kindle para as configurações de fábrica. Então vamos aqui para as novidades da atualização, é a 5.12.5, aqui em abril. Então essa atualização deixou ele um pouco melhor, questão de busca de palavras e também no carregamento de novos livros. Então a experiência que eu tive aqui é uma experiência muito interessante, esses são os pontos positivos aqui. Eu não vou falar mais porque no vídeo inicial que eu gravei sobre ele eu falei sobre isso, então não quero ficar repetitivo. Vou falar aqui uns pontos negativos que eu achei sobre ele. O primeiro ponto negativo que eu poderia falar é aquele velho problema dos PDFs, que não tem uma boa compatibilidade. Isso acontece por quê, galera? Não sei se vocês conhecem os formatos de diagramação. Então, o formato de diagramação de um e-book é diferente e muito de um formato de livro comum ou então documentos para a internet. O que acontece é o seguinte: aqui o formato e-book normalmente é aquele formato A5, né? Que é um formato de folha como se ela fosse dividida ao meio. Então, ao meio de 1 a 4, né? Então você na diagramação você coloca esse formato e ele se encaixar nessas telas. E o PDF ele foi um formato para telas grandes, formato A4. Então ele acaba tendo sim esse problema. É claro que a Amazon poderia melhorar sim essa compatibilidade, porque quando você coloca para converter um documento em PDF, ele fica às vezes com palavras juntas, palavras faltando, erros. Eu vou aqui tentar aproximar a tela para vocês verem. Vejam, aqui eu estou aqui com o Código Civil que eu converti de PDF. Vejam que as palavras ficam todas aglutinadas em muitas partes. Isso não acontece apenas nessa parte, são várias partes aqui do texto que você procurar, você consegue encontrar esses erros quando é feita a conversão direto do PDF. Então, outra coisa aqui, veja aqui, capítulo aqui, ó. Veja que existe uma letra minúscula aqui no meio da palavra. Então são coisas, pequenas coisas que, é claro, não vão desmerecer a leitura, até porque eu uso ele dessa forma. E não tem problema, mas fica aquela coisa visual meia desconexa com o resto dos documentos. Então, essa é outra coisa aí que a gente tem para falar de negativo. Outra não é bem sobre o Kindle, mas que o valor dos e-books às vezes chega ao mesmo preço do valor do livro de papel, que é realmente um absurdo, isso eu posso garantir, porque o custo de impressão do livro, a maior parte é o papel e a tinta.
não adianta ninguém dizer que o gasto vai ser o mesmo, porque não é. É impossível. Isso aí eu tenho experiência de sobra para falar. Então não sei por que a maioria dos e-books ainda está com o mesmo valor do livro físico, sendo que é totalmente fora de pensamento isso. É uma coisa totalmente risível. Colocar o valor de um e-book praticamente o mesmo preço de um livro físico. Outra coisa é que não serve para citações em bancas de mestrado, doutorado e também na sua monografia. Hoje dizem que algumas bancas ainda já começaram a aceitar citações do Kindle, porque no Kindle você coloca a posição, veja, posição, não existe página como no livro físico. E é sobre isso que a gente fala, sobre o próximo ponto negativo, né, que é você não pesquisa aqui por página. Então você deveria ter a opção, né, a Amazon deveria criar essa opção de pesquisar aqui dentro do livro por página. Na hora que você fosse fazer uma pesquisa, se fosse pesquisar, você colocasse o número da página e aparecesse aqui a página do livro. Se você colocar para pesquisar, você não vai encontrar por páginas. Então isso é muito chato mesmo, porque poderia sim ser uma mão na roda para quem vai fazer citações, né? Então você escolheria aqui se ia pesquisar pela posição da página ou se iria pesquisar pelo número de páginas. Então ficaria algo bem interessante um software com essa otimização, né? Para você escolher quando que tipo de pesquisa vai fazer. Então, ficaria muito interessante mesmo. Por isso, porque a similaridade entre as páginas e posições é muito diferente mesmo. Se você pegar um livro físico e comparar com um e-book, vocês vão ver que existe uma grande diferença. É por isso que as bancas não aceitam as citações por e-book, porque eles acabam usando mais os livros físicos mesmo. Para mim também, que ainda tenho aqui o livro físico como principal, mas é muito prático aqui você ficar com o Kindle em vários locais, né? Às vezes eu coloco ele em qualquer bolsa aí da mochila, e às vezes até mesmo cabe no bolso da minha calça. Parece grande assim, mas não é, ele cabe tranquilamente no bolso da minha calça. Então galera, o que tinha para falar 6 meses de uso é isso, esses pontos positivos e negativos. Aí fica a critério de vocês. Dá para você comprar também aqui diretamente pelo Kindle livros, só que eu prefiro fazer a pesquisa pelo computador e sincronizar, né? Eu acho mais prático. E mais galera, é isso. Qualquer dúvida podem comentar. Gostando muito aí da experiência do Kindle. E certamente já pensei em comprar o Kindle Oasis, que é a versão mais premium dele. O que me atrai mesmo na versão Oasis é que ele tem uma opção de você mudar a tonalidade aqui desse branco. Mesmo sendo confortável para leitura no Kindle Oasis, pelo que eu vi, é possível você fazer, deixar a página um pouco mais amarelada, tipo aquele papel amarelo reciclável de livros, que aquele papel não prejudica tanto a leitura quanto o papel branco, aquele papel que é chamado de papel pólen. Então, o Kindle Oasis é possível deixar a tela com aquela tonalidade, mas aqui no Kindle Paperwhite não. Então foi um dos motivos que eu pensei já em fazer no futuro um upgrade aí para a versão Oasis. Lembrando que tanto a Kindle quanto a Oasis é sem resistência à água e você pode molhar tranquilamente. Lembrando que é uma resistência que eles não dizem que é prova d'água, mas é uma resistência por até 60 minutos embaixo d'água. Sério, quem vai ler embaixo d'água ainda mais 60 minutos, né? Enfim, é isso galera. No mais, se inscreva aí no canal, quem tiver interesse.
Quem não, não se inscreve, beleza? Até mais, valeu, até o próximo.